Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Você pensou que eu esqueci? Não esqueci. Então vamos lá, ó. Lembrando a vocês que sai vídeo toda semana aqui neste canal. Então excepcionalmente hoje sairão dois vídeos para vocês, tá? Um de química para o ensino médio, né? Para a galera que vai prestar vestibular aí. E o outro para ensino superior, dando continuidade à nossa aula, nosso conteúdo, nosso curso de farmacologia, fechou? Se você não é inscrito no canal, não esquece de descer o brilho aqui embaixo e se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Ficou com alguma dúvida? Vai aqui no campo dos comentários, deixe sua dúvida lá, que essa dúvida pode até ser um tema de vídeo, ou então eu vou lá rapidinho e te respondo, fechou? Então vamos nessa, dando continuidade ao nosso cronograma. Não esquece que aqui na descrição tem os links, né? Tanto para material de ensino médio quanto para material de ensino superior, além do nosso cronograma de aulas até o Enem. Combinado assim? Então vamos nessa que hoje nós vamos falar sobre distribuição eletrônica. Vamos embora. Bom, pessoal, a primeira coisa que você precisa entender é que o átomo, como nós já comentamos antes lá nos modelos atômicos, ele é constituído de três partículas fundamentais: o próton, o nêutron e o elétron. Rafa, me diga uma coisa, qual é a diferença entre o próton, o nêutron e o elétron? A primeira diferença entre eles é a carga. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron ele não tem carga. Aí você deve estar se perguntando, mas Rafa, para que serve então o nêutron? O nêutron ele vai servir como um balanço de massa. Ele vai estar lá dentro do núcleo do átomo junto com os prótons. E esse núcleo, como ele é denso, ele é pequenininho e denso e conserva a maior massa do átomo, os nêutrons eles vão estar servindo como balanço de carga. Por quê? Porque os prótons eles têm cargas positivas. Se esses prótons, por algum motivo, se aproximarem demais, cargas iguais se repelem. Então, ali entre eles você vai ter nêutrons. É por isso que alguns elementos eles se tornam radioativos quando o seu número atômico sobe muito. Por quê? Porque às vezes você tem muito próton e o balanço de nêutrons dentro dele faz com que aquele núcleo se torne instável. E aí ele se torna radioativo. Fechou? Bom, só que do ponto de vista teórico, digamos assim, a parte mais importante, o que a gente utiliza mais para justificar ligações químicas, posição na tabela periódica, são os elétrons. Os elétrons, desde o modelo de Rutherford, depois com o modelo de Sommerfeld, a gente fala que eles estão presentes em uma eletrosfera. E essa eletrosfera tem níveis de energia. Como assim, Rafa? Níveis de energia. Cada momento, cada vez que um átomo ele vai ficando, os seus elétrons, melhor dizendo, vão ficando mais longe do núcleo, mais energético vai sendo essa camada, né? Só que Sommerfeld percebeu o seguinte, ele percebeu que os elétrons, eles não estão divididos apenas em camadas. Ele percebeu que dentro dessas camadas também existe o que nós chamamos de subcamadas, beleza? Então essas subcamadas nada mais são do que compartimentos que estão dentro das camadas. Rafa, explica melhor. Beleza, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que uma casa seja uma camada eletrônica e você é o elétron, beleza? Ok, imagine que você está dentro do seu quarto. Primeira pergunta, você está na casa? Está, porque o seu quarto fica dentro da sua casa. Beleza? Mas você está em toda a casa? Não, você está dentro de um compartimento que está dentro da sua casa. Pois é, foi isso justamente que Sommerfeld falou. Ele disse que os elétrons eles estão dentro de camadas, só que dentro dessas camadas existem subcamadas. Casa, camada, quarto, subcamada. E aí, o que é que a gente vai entender? A gente vai entender que as camadas elas vão existir na ordem de 7. Então existe a camada K, que é a primeira, existe a camada L, existe a camada M, existe a camada N, existe a camada O, existe a camada P, existe a camada Q. O número de elétrons que vão caber em cada uma dessas camadas vai depender de uma equação chamada equação de Heisenberg. O que ela vai dizer? Ela vai dizer que o número de elétrons depende dessa equaçãozinha aqui. 2 elevado a n ao quadrado. Quem é n, professor? N é o número da camada. Fechou? Então, por exemplo, quantos elétrons vão caber na primeira camada? Obedecendo à equação de Heisenberg, 2 elevado a n ao quadrado. 2 vezes 1 ao quadrado dá quanto? 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. Quantos elétrons vão caber na camada 2, né? Ou na camada L? Então, 2 vezes 2 ao quadrado, quanto é 2 ao quadrado? 4. 4 vezes 2, 8. Então, assim sucessivamente, fechou? Só que tu vai perceber que se tu for chegando lá no final da última camada, tu vai entender que na última camada ele deveria caber quanto? 2 vezes 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Cabe uma infinidade de elétrons, né? Mas por que não existem esses elétrons?
Porque os elementos que nós temos na tabela periódica hoje não ocupam esse tanto de camadas ou de subníveis, beleza? Então, o que é que a gente percebeu? A gente percebeu que nós temos 7 camadas energéticas, fechou? Mas, quando nós olhamos para o subnível, nós só temos 4 subníveis energéticos. Professor, quem são esses subníveis energéticos? São esses caras aqui, ó. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Sim, professor, mas para que serve então esse diagrama de Linus Pauling aqui que o senhor está mostrando? Esse diagrama de Linus Pauling, minha gente, ele vai ser interessante para que a gente possa distribuir os elementos por ordem crescente de energia. Essa ordem crescente de energia ela é feita na diagonal. Então, você lê o diagrama de Linus Pauling sempre na diagonal. Fechou? Mas, professor, eu queria entender melhor como é que isso funciona. Então, vamos nessa que eu vou te explicar aqui nesse próximo slide. Presta atenção aqui no serviço. Primeiro, para você montar o seu diagrama e entender como funciona a distribuição eletrônica, não perde aqui, por favor. Depois você nota o que eu estou escrevendo aqui no quadro, tá? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. Quantas camadas, vamos notar aqui, quantas camadas existem? Vamos lá. Existe a camada 1, que é a camada K. Existe a camada 2, que é a camada L. Existe a camada 3, que é a camada M. Existe a camada 4, que é a camada N. Existe a camada 5, que é a camada O. Existe a camada 6, que é a camada P. E existe a camada 7, que é a camada Q. Beleza? Beleza. Essa é a primeira informação que tu tem que saber. Depois, o que é que tu tem que saber? Quantos elétrons cabem em cada uma dessas camadas? Professor, quantos elétrons cabem nessas camadas aí? Vamos nessa. Vou pegar aqui um verde. Na camada K, cabem no máximo 2 elétrons. Na camada L, 8 elétrons. Na camada M, 18 elétrons. Na N e na O, 32 elétrons. Fechou? Na camada P, cabem 18 elétrons. 18 elétrons. E na camada Q, cabem 2 elétrons. Ah, professor, não é 8 não? Não, é 2. Beleza? Professor, mas me diga uma coisa. Isso é importante para quê? Porque é o seguinte, até então isso aí eu sei, isso aí é fácil. Então vamos lá, calma, pequeno gafanhoto, presta atenção. Existe, fora isso, o que nós chamamos de subníveis. Nós falamos agora das camadas, que são os níveis de energia. Vamos falar agora dos subníveis. Os subníveis são 4. S, P, D e F. E entre eles existe uma ordem de energia. Presta atenção, o subnível S é menos energético que o P, que é menos energético que o D, que é menos energético que o F. Ou seja, eu primeiro preciso preencher o S, para em seguida preencher o P, para depois preencher o D, para por último preencher o F. Só que esses subníveis também têm um número máximo de elétrons. Vamos lá, no S só cabem no máximo 2 elétrons, no P 6 elétrons, no D, 10 elétrons e no F, 14 elétrons. Olha só que interessante. Qual é o número máximo que cabe aqui em uma camada, professor? 32 elétrons. Lembrando que esse número aqui não obedece à equação de Heisenberg, porque nós temos elementos que ainda não preencheram totalmente esses subníveis, fechou? Bom, então aqui, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, que nos subníveis, se eu somar 2 mais 6 mais 10 mais 14, vai dar justamente quanto? 32. Beleza, 2 mais 6, 8. 8 mais 10, 18. 18 mais 14, 32. Então, o número máximo aqui vai ser 32. Opa, professor, então eu consigo preencher agora, fazer o meu diagrama de Linus Pauling. Consegue, A camada K, né? A camada 1. Então, 1. Qual é o primeiro subnível? S. Que cabe quantos elétrons? 2. Ou seja, os 2 elétrons da camada K já estão aqui no subnível S. É sério, professor, isso? Sim. Vamos agora para o L, 2... Primeiro subnível S, cabe quantos elétrons? 2. Mas não tem 8 na camada L? Falta quantos? Faltam 6. Então, na mesma camada, qual é o segundo subnível? P, que cabe quanto? 6. Hoje, professor, 6 mais 2 dá 8. Certinho. Pois é, vamos para a camada 3, 3, qual é o primeiro subnível? S, cabe quantos elétrons? 2. Ficaram faltando quantos? 16. Qual é o segundo subnível? Eita, menino. 3 feio é esse, meu irmão. Vamos botar aqui, 3. Qual é o subnível? P. 6. D. 8. Falta 10. Então, na mesma camada, 3D, 10. Fechou? Ah, professor, e agora na N? A mesma coisa? Mesma coisa, 4. Primeiro subnível, S2. Segundo subnível, P6. Terceiro subnível, D10. Quarto subnível, F14. Nossa, tio, só isso? Só. Quinta camada, 5 S2, depois 5 P6, depois 5 D10 e depois 5 F14.
Sexta camada é igualzinha à terceira, concorda? Então, ó, 6S2, 6P6, 6D10. E por último, 7S2. Em alguns casos, eventualmente, pode aparecer para você aqui o 7P6, tá bom? Então vamos nessa. Como é que eu vou ler o diagrama, professor? Tu vai ler o diagrama sempre na diagonal, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4D10, 5D10, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e por último aqui. Beleza, professor, mas como é que eu vou usar isso? Você vai usar isso na distribuição eletrônica. Vamos aqui distribuir para a gente ver, ó. Primeiro que eu vou pegar aqui é o sódio, ó, sódio 11. Como é que eu começo a distribuir o sódio? Tá vendo que ele tem 11 aqui, ó, o número atômico dele é 11? Então como é que fica? Fica assim, ó. Presta atenção, viu? Ó, começa por onde? 1S2. Então, ó, 1S2. Eu vou distribuir até chegar em quanto, tio? Até em 11. Depois, 2S2. Beleza? Depois, 2P6. Aí eu tenho que contar. 6 mais 2, 8, mais 2, 10. Opa, o número atômico é 11. Professor, o próximo não pode ser o 3S2. Realmente não pode, porque se for 3S2 passa para 12. E na verdade o sódio é 11. Só que no subnível S cabem até quantos elétrons? 2. Então eu posso escrever aqui no final, ó, deixa eu pegar aqui um azulzinho. Eu posso escrever o 3S1. Por que tu pode escrever o 3S1? Porque neste caso aqui, uma das coisas que está acontecendo é que o subnível S, que é nesse caso o último, ele vai ter a possibilidade de receber apenas um elétron. Se fosse no P, ele poderia receber um elétron? Poderia. Ele poderia receber 3 elétrons? Poderia. Ele poderia receber 7 elétrons? Não. Por quê? Porque o subnível P só cabe no máximo 6 elétrons. Beleza? Então você vai utilizar o diagrama de Linus-Pauling para fazer justamente a distribuição eletrônica. Vamos fazer mais um exemplo. Tio, e se eu tiver agora o cálcio 22+, ou seja, perdendo 2 elétrons? Vamos lá. Primeiro eu vou distribuir o cálcio 20, para saber se realmente é desse jeito, né? Como é que está a distribuição dele. Vamos nessa, ó. 1S2, 2S2, 2P6, foram 10, né? Concorda? 3S2, 12, ó, 12. 3P6, 18. Para 20 faltam quantos? Faltam 2. Então eu vou para onde? Vou para o 4S2. Só que ele não está perdendo 2 elétrons, né? Um cátion, né? Ó, cátion perdendo elétrons. Então a distribuição eletrônica do cálcio 20 mais 2, na verdade, acaba em 3P6, porque ele perdeu estes 2 elétrons. Combinado assim? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado demais dessa aula. Espero que você tenha aprendido como fazer uma distribuição eletrônica. Isso vai ser muito importante para os nossos próximos conteúdos, beleza? Tamo junto, um grande abraço e até a próxima aula.